Olá, tudo bom? Tudo bem com Tudo vocês? jóia? Oi, pessoal. Se cortou o cabelo. Você viu? Ah, tá bonito. Bonitosa, bondade sua. Tá lindo. E você, tia? Seu cabelo tá mais assim... Eu lavei em casa, dei uma bela de uma lavada. Oi, final de semana, né, tia? Pá! Dei uma lavada. Sabe aquele momento que você fala, vou lavar a cabeça? Você fez um spa no fim de semana, é isso? Porque nós que é mulher, nós anuncia quando vai lavar a cabeça. Já reparou? Não É verdade, é um acontecimento. É um acontecimento, né? Você avisa a casa vai demorar inteira. mais em casa, é assim, não, eu tô indo pro banho mais cedo hoje, vou ter que lavar o cabelo. Ó, Aí tá todo mundo vendo? já sabe. Não é? Vira um acontecimento. Tem que secar. Ih, você falta ligar pra vizinha. Ó, hoje eu vou lavar a cabeça. É barato, né? Agora, vocês Estão estavam... falando de acontecimento, tia? Pois é. Perdão. Não, eu queria falar, elas falou de maminha na cerveja. Ixi, já passei tanto por isso, né, gente? Assim. Ah, de beber e cair, sabe? Babada. Não é bem isso. Não A é? receita não é bem essa. Ah, então tá bom. Então desculpe a falha nossa. Falando em acontecimento... Acontecimentos pegou fogo ontem, o Fantástico, com a entrevista da Larissa Manoela. Se você não conseguiu assistir, porque foi a última entrevista que eles colocaram no ar, olha, colocaram o Chitãozinho Chororó, aí fizeram homenagem para Araci Balabarian e foram. E os anos 80. É porque- Todo mundo assistiu tudo ontem, né? A audiência ontem do Fantástico foi, claro, primeiro lugar de audiência absoluto, 20,3 pontos. Uau! 22,5 de pico, e o pico justamente foi no momento da Larissa Manoela. Às Pra 11 da noite. você que não tá entendendo nada, o Thiago tá falando o televisionês. Não, se a gente pegar a média dos últimos 4 programas, essa aqui deu 20% a mais, tudo porque o Brasil estava esperando para saber o que de fato aconteceu com a Larissa Manoela. E os documentos que eles exibiram foram documentos fortes. O primeiro documento é que ela tinha uma empresa chamada Dalari. Essa foi a primeira empresa que eles constituíram. Quem constitui? Quem constitui? Mãe, pai e Larissa Manoela. O Tutu tá aí com a gente também. Alô, Tutu, cadê você? Uma boa tarde pra Oi, ele. Tutu. Oi, querido. Boa tarde, gente. Boa tarde, programa Mulheres. Realmente começamos essa semana com muito fuá, muita confusão e essa história da Larissa Manoela que dominou as redes sociais, né? Todo mundo está acompanhando de fato esse conflito familiar e é exatamente como você disse, né, Ti? Logo no início da matéria foi explicado ali esse acordo através de um documento dividido em 3 partes, porém não em partes iguais, não é verdade, Ti? É isso mesmo, Tutu. O que me deixou particularmente surpreso é que essa divisão era assim: 49% para o pai, 49% para a mãe e 2%, apenas 2% de uma sociedade que, evidentemente, tem 100% para Larissa Manoela. É absurdo isso, né? Esse número eu achei absurdo. E tem uma conversa de que ela assinou um documento em 2020, não teve isso? Então, em Exatamente. teoria, ela tinha conhecimento desse número. Nós temos todos os documentos aqui, também que foram exibidos, evidentemente, pelo Fantástico, para a gente analisar. Particularmente eu acho que é injusta essa divisão, porque 2% de uma divisão de 100%, para mim soa como injusto. Ah, mas a Larissa sabia tal. Não vou entrar nesse mérito, eu estou achando que é injusto. E também, tempos atrás, eu falei aqui de uma possível divisão de uma outra sociedade, que era dividido entre 3. E como é que ficava? 33% para um, 33% para o outro e mais 33% para outra parte. Verdade. Então a Larissa Manoela, que era a estrela dessa história toda, tinha apenas 33% e os pais 66%, né, Tutu? Isso mesmo. E nessa divisão que a Pamela comentou, eu acho importante reforçar que ela assinou em 2020, de fato, como você disse, Pamela, né? Concordando com essa porcentagem de 2%, mas a pergunta nas redes sociais foi muito feita em cima de mas os pais realmente, eles achavam justo ela receber apenas 2%? Ela já estava maior de idade, ela já tinha feito muitos trabalhos, né? E com relação a isso, então, existe essa cobrança. Boa parte ali dos argumentos dos pais, na verdade, comprovam muitas coisas que a Larissa questiona. Por exemplo, a questão dela não ter o dinheiro nem para pagar um milho numa praia, né? Que foi isso que causou um grande choque em todo mundo. Se a gente parar para pensar, os pais falam que ela tinha acesso a cartões de crédito,
mas ela não tinha uma conta de débito, né? Um dinheiro que de fato ela teria o uso dela para o dia a dia. E como assim a mãe decidiu fazer o Pix para o dono ali da questão do milho e não para a Larissa Manoela pagar o próprio milho? Verdade. Então isso gerou uma indignação completa. É verdade então que ela abriu mão da fortuna de 18 milhões, que também é questionável esse valor, né? O fato dela ter acumulado 18 milhões em tantos e tantos anos de carreira. Mas é verdade que ela abriu mão desse dinheiro? É porque deixou tem, tudo para os pais? Tem gente que fala assim, paz não tem preço. Às vezes tem que se pagar um preço pela paz. E no caso da Larissa Manoela, pelo que a gente percebeu, ela deixou aí a fortuna de 18 milhões, ela falou que não quer entrar na justiça. Ela é filha única, não é? Evidentemente, assim que os pais não estiverem mais aqui, essa grana, teoricamente, se eles mantiverem bem, volta para ela, mas ela falou que ela não quer entrar nesse mérito, que ela quer paz. Eu só acho que, eu não sei, Tutu, se você percebeu, mas eu particularmente achei que falta uma pergunta. Por quê? Porque eles falaram dessa grana, mostraram, exibiram todos os documentos. Mas a Larissa Manoela, ela precisa viver. E para mim a pergunta que faltou a Renata Capucci fazer é: como você paga suas contas hoje? Da onde vem essa grana e como é que você mantém o seu padrão de vida? Verdade. Você não achou estranho isso? É esquisito, ainda mais que não foi questionado o valor da mesada em si, né? Porque se ela ganhava uma mesada, como funcionava isso? Era realmente um valor mensal? Eram valores esporádicos que eles iam colocando semanalmente de acordo com a necessidade da própria filha? Como funcionava essa combinação? Essas perguntas realmente não foram feitas, acho que fazem falta no todo da compreensão, mas ainda assim, né, nesse valor que a Rê comentou de 18 milhões, está sendo muito questionado nas redes sociais, que é um valor, digamos que para o universo Larissa Manoela, não é um valor tão exorbitante como esperado por muitos. Verdade. Se a gente parar para pensar, a Boca Rosa comprou uma casa no valor de 18 milhões. E se você comparar a carreira de Boca Rosa com a estrada de Larissa Manoela, Larissa tem muito mais, né, nesse sentido do que a própria Boca Rosa. Para além disso, existiu um valor, que aí eu acho que é outra questão que surpreendeu a todos, que os pais tentaram colocar ali um valor de pensão, digamos, né, que ela teria que pagar para eles estarem de acordo com a divisão desses bens todos. Ela teria que dar 6% aí durante uma quantidade de anos para os pais, para realmente estar livre dessa situação. É lamentável tudo isso. O áudio da mãe, né, da Larissa Manoela, falando que não tinha mais esse título de mãe com a filha, é algo que corta o coração, porque é muito forte uma mãe falando isso para a filha. Nossa, verdade. Ela tem 3 empresas, né? Três e hoje empresas. ela está renegociando os contratos dela para tocar através de uma empresa que só ela domina. Que ela abriu. Que os pais não têm nenhum contato. Exatamente, por isso que ela colocou tempos atrás um post no Instagram que naquele momento a gente não entendeu o que era. Olha, a partir de agora eu estou tomando conta dos meus negócios, e foi aí que a gente começou, opa, peraí, tem alguma coisa estranha nessa história. Eu quero abrir para você que está assistindo Mulheres Agora, @Gazeta Mulheres. O que você acha dessa história toda, inclusive dessa divisão societária, 2% para a Larissa Manoela e 98% para os pais. Você acha justo? Porque agora a gente tem os documentos e a gente vai mostrar agora para vocês o que está rolando e o que foi exibido. São documentos que vão dar o que falar. Olha aí, ó. Primeiro é essa divisão. Essa daí é a empresa da Lari. Nossa, Foi olha. a primeira empresa que eles constituíram. Assim que ela justamente virou a estrela do SBT lá com Chiquititas, onde ela interpretava a Larissa Manoela. Então você está vendo ali, Silvana de Jesus Taques Elia dos Santos é a mãe da Larissa Manoela, 49%. Gilberto Elias dos Santos é o pai da Larissa Manoela com 49%. E a Larissa Manoela Taques Elias dos Santos, evidentemente Larissa Manoela, ela só tem 2% Gente do céu. dessas cotas aí. E não tem um áudio que os pais diziam o contrário? Que eles diziam que a divisão não era essa? Isso foi o advogado que trouxe, né, a informação, não é? Exatamente. Olha, mãe, é tudo holding, minha filha. Ah, tá. Aí a Larissa Ah. Manoela fala, é a holding igual a da Lari, 33, 33, 33, porque a Larissa Manoela, o que que acontece? Para você que está chegando agora, não está entendendo o que está acontecendo, a Larissa Manoela... Eu já assim tô aqui há um tempão e não tô entendendo. Mas tá chegando Tia, agora. vou te explicar, porque não é fácil mesmo Não pra é entender. fácil, né? A única coisa que eu tô vendo, assim, sendo muito sincera, é uma família
se destruído por causa de dinheiro. Isso acho Isso é muito pecado. triste. Acho muito triste. E tá muito natural Não isso, é? E porque com muito Simone e dinheiro. Simária foi a mesma coisa. Então, Enquanto o Gugu, elas a tinham- família agora... E eu acho igualmente Ai, triste bati essa aqui. matéria ser colocada no ar no Dia dos Pais. Assim. É. É bem triste. Eu acho que Eu tem acho um que foi uma tempero de infeliz crueldade. coincidência. Foi. Eu acho que foi uma infeliz coincidência. Muito triste. Até porque, quando você tem uma boa matéria, aí você fala, poxa, mas é Dia dos Pais. Do jeito que a imprensa tá e sabendo de tudo, você tem uma exclusiva. Não dá para guardar. Uma semana é muito tempo para se guardar uma entrevista. Verdade, Então, né? o que acontece? Inevitavelmente, você acaba colocando isso. Essa é a minha opinião. Aí teve essa infeliz coincidência de ser no Dia dos Pais, justamente com toda essa confusão aí de Larissa Manoela. E vocês estavam falando, tia, que você não entendeu, é porque quando ela fez 18 anos, ela estava querendo entender como é que esses contratos estavam acontecendo. Entendi. Quais eram as divisões desses contratos. E aí, ela achou que aquele de 2% era 33%, que a mãe tinha uma parte, o pai tinha uma parte igual e ela tinha uma parte igual. Traduzindo, 100% dividido em 3. E não era. Era 100%, 98% para o pai e para a mãe e 2% para Larissa Manoela, né, Tutu? É isso mesmo, essas são as porcentagens que a própria Larissa acreditou na mãe no instante, achando que seria uma divisão justa entre todos, mas não foi o que aconteceu. Vocês sabem que depois, né, aliás, durante a exibição da matéria, muitos também decidiram opinar, pessoas que trabalharam com a Larissa ou pessoas famosas que também têm uma relação muito conturbada com a família. Por exemplo, gente, Tomás Costa, que foi namorado da Larissa Manoela, da adolescência ali dela, durante um bom tempo, ele decidiu dar a opinião dele com relação a essa história. Vamos ver o vídeo e o que ele falou. Roda aí. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando a gente era criança. A gente começou a trabalhar muito cedo e todo o dinheiro, falando de mim agora, todo o dinheiro que eu ganhei, todo esse tempo trabalhando, dos meus 9 aos meus 18 anos, eu não vi esse dinheiro em momento nenhum. Tudo que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 para frente. Eu comecei do zero. E, sim, foi uma situação complicada, envolveu situação familiar, sim. Mas o que acontece? Qual foi o erro dos nossos pais, na minha visão? Os nossos pais, eles eram convidados a estar com a gente lá somente como acompanhantes. Só que nossos pais acabavam se envolvendo em negociações, em trabalhos, em fechamentos de contrato, sendo que a gente deveria ter pessoas especializadas em cada área para fazer essas coisas, porque está entrando numa área nova, não é a área da minha mãe, não é a área da mãe da Larissa, começar no meio da televisão, todas essas coisas. Então, são pessoas que não sabem fazer. E outra, existem profissionais próprios para isso. A gente devia ter o quê? Uma assessoria jurídica, uma contabilidade, uma assessoria de imprensa, uma gestão. Tudo isso são pessoas que estão oficialmente somente naquilo. Então, na minha visão, esse foi o erro dos nossos pais. Mas, na minha visão também, eu acho que não deve ficar existindo briga em família. Ele deu a opinião dele com relação a essa história, né? Uma opinião que está gerando uma polêmica nas redes sociais. Muitas pessoas estão apoiando o Tomás Costa, que de fato não vale a pena essa discussão entre os membros da família, mas outras pessoas também não estão concordando com ele, inclusive achando que ele quer surfar na onda dessa história, né? Também achei, Heitor. Porque tem não essa é ele leitura. que desagradou a mãe fazendo aquele negócio adulto? Foi, isso mesmo. A Né? própria E ela mãe, no brigou. caso, né? A mãe dele. É, a mãe dele. Isso, tia. Aconteceu essa situação mesmo com relação à mãe dele, que não gostou do conteúdo adulto que ele andava publicando nas redes sociais, né, em plataforma, enfim, para quem quer conteúdo adulto. Sim. Nesse sentido, então, muitas pessoas estão falando sobre essa história. Muita gente lembrou até, lembra do Macaulay Culkin, gente? Sim. Esqueceram de mim? Ele também, na infância dele, né, passou por um grande problema na família, tanto que aos 15 anos, 14 anos, o juiz concedeu ali uma outra pessoa para tomar conta da carreira dele, porque o pai dele fazia ele dormir no sofá enquanto ele estava lucrando horrores. Então, era muito abusivo, era uma relação muito tóxica. E muita gente está recordando dessas histórias. Quem também decidiu recordar da própria vivência foi a Jojo Todinho, gente. Ela estava assistindo a matéria da Larissa Manoela e ela também decidiu falar um pouco da relação dela com a mãe dela, que também é bem conturbada. Rola aí pra gente ver. Uma coisa pra vocês. A mãe da Larissa Manoela
tá pronta, tá boa para dar a mão para minha mãe, entendeu? Que ela dizia que nunca me pediu nada. Você acredita que ela diz isso? Que nunca me pediu nada, mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho. Eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância. Tadinha, mas ela vai se levantar, vai se recuperar. Ela vai sim. Aí eu vejo as pessoas falando assim, mas e a sua mãe? Minha mãe é quem me criou, minha avó, entendeu? Minha tia, minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$120 de pensão e ela falava, na época, né, que ela era do mundo, falava que isso pra ela era esmola e ela ia beber, e ela bebia isso de cerveja. Mas as pessoas não sabem, mas gostam de julgar. Olha. Forte, né, gente? Forte. Bastante Pois é, esses forte. relatos estão surgindo, né, aos montes nas redes sociais. Muita gente vendo uma semelhança da própria vida com o que está acontecendo com a Larissa Manoela. E também eu acho que isso quebra um pouco aquela idealização, aquele romantismo de que toda família, toda mãe, todo amor de pai e mãe é sempre um amor tranquilo e o mais nobre possível, né? Eu acho que isso traz uma realidade que sai um pouco dos contos de fadas que todo mundo acaba acreditando de uma forma geral. Sabe quem se pronunciou também, gente? Quem? O noivo de Larissa Manoela. Ele fez também questão. se pronunciou, o André Luiz Frambá, ele fez uma carta aberta nas redes sociais defendendo a Larissa Manoela depois de toda essa situação. Ele disse o seguinte, uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar as suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem sexo frágil. Quando ele fala isso, ele basicamente está falando daquela relação que muita gente fez, de que ele foi, de fato, a pessoa que separou Larissa dos pais, né? Colocaram muito em cima dele essa situação. Verdade. E ele coloca ali nessa carta aberta que, na verdade, é uma decisão da própria Larissa, como uma mulher forte que não precisa de um homem ao lado para ter esse tipo de atitude. Ótimo. No fim das contas da carta, ele fala que tem muita admiração pela Larissa Manoela e fala o seguinte, sobre mim, quis deixar por último de propósito, não falarei muito. Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio para tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força para absolutamente tudo. Serei sempre sua rede de apoio. Finaliza então a carta nas redes sociais. Tutu, de um modo geral, as pessoas estão falando o que nas redes sociais? O que você sente? O termômetro tá mais pro lado da Larissa ou dos pais da Larissa? Tá bem dividido, Pan. Por incrível que pareça, existe uma divisão muito grande nas redes sociais de pessoas que acham que a história não é bem assim, que ninguém é santo no meio dessa história toda, nem a Larissa e nem os pais também. Existe um equilíbrio até da ideia da galera nas redes sociais. Mas, por exemplo, no Twitter ontem, um dos assuntos mais comentados virou assim a Larissa ter a liberdade dela, né? Então existe essa exigência nas redes sociais para que ela tome conta da própria vida e consiga seguir bem o seu rumo. E falando em redes sociais, tem as nossas aqui, o pessoal também se manifestando aqui no @Gazeta Mulheres. A Karen Rodrigues Cacá tá dizendo o seguinte: o caso da Larissa Manoela me soa como exploração de menor. A menina trabalha e fica com 2% do seu próprio dinheiro, é exploração. Aí a Bruna Jauá, que veio aqui no mesmo comentário dela, e replicou o seguinte: só que você viu que falaram que ela não gostava de administrar nada, só agora passou a se interessar? Era isso? Tinha esse recorte dela não querer administrar nada porque ela não tinha idade até então para fazer isso? Então, nós temos o outro lado da moeda também, que é o posicionamento dos pais, através do advogado, porque eles também foram questionados pelo Fantástico e decidiram se pronunciar. A gente tem aqui os detalhes, mas também, quando a gente fala sobre isso, eu acho que hoje é importante a gente falar. A Larissa Manoela hoje tem 22 anos. Há 3 anos parece que ela está buscando saber essas histórias. E aí, um pedaço do trecho do advogado fala assim, olha, em primeiro lugar, a Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa da Lari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade em 22 de janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual dela de 2% da empresa. Isso é o que diz o advogado dos pais. Também não é verdadeira a informação de que não teria acesso a dinheiro no dia a dia. Sempre teve e utilizou seus cartões de crédito Black e similares, nos quais sempre pôde comprar tudo que desejou.
distorce a realidade quando diz estar tendo supostas dificuldades para negociar sua saída da sociedade com os pais, uma vez que as notificações formais que Larissa enviou a eles, apresentando seu desejo de sair das empresas. Tem mais um trecho. Acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo, porque Larissa é filha deles e é amada incondicionalmente. Esses foram os trechos que foram exibidos, inclusive, pelo Fantástico, dando voz também, evidentemente, à outra parte, no caso, os pais da Larissa Manoela, né, Tutu? É isso mesmo, e eu volto a reforçar, né? Na minha opinião, né, os trechos aí, as respostas que os pais estão dando com relação a essa história, só reforçam tudo que a Larissa Manoela está questionando e abrindo ao público, né? Volto a dizer, em 2020 ela já não era mais uma criança. Então, como que os pais estão de acordo com o fato dela ficar somente com 2%? Eu acho que como pai, né, como mãe, como familiar, não se coloca um documento para sua própria filha de acordo com 2%. Eu acho estranho os próprios pais tomarem essa atitude. Também acho. Não é, tia? Você tirou da minha boca o que eu ia falar, porque por mais que ela fosse maior, foi apresentado a ela um documento em que ela tinha só 2%. E os pais sabiam. E os pais sabiam. E ela soube, de repente, na época, para não causar um problema, ela deve ter dito, tudo bem, né? Tá com os meus pais, tá comigo, tá tudo certo. Porque realmente é estranho, né? Mesmo porque, não é? Não. Me corrijam se eu estiver errada, mas havia uma terceira empresa, que é a que ela assumiu hoje, que a ideia era que esse dinheiro dessa empresa, dos 2%, migrasse para essa outra empresa, e aí a divisão seria mais equalitária. Mas isso não aconteceu, não foi isso? Foi isso que é exatamente isso. São essas as informações, Pamela. Porque este acordo novo, a ideia era justamente ter uma divisão. Ela colocou uma proposta ali dela ficar com 60% e eles 40%. Eles não aceitaram, tentaram reverter e, na verdade, ela, Larissa Manoela, que é quem trabalha, ficar com 40% e os pais 60%. Dito isso, ela fez uma terceira opção, que seria 50% para cada um. E aí eles também não aceitaram esse acordo, porque para eles não é justo e ela ainda teria que pagar essa pensão, né, com 6% dos lucros para os pais, sendo que é ela quem trabalha. Então, nesse sentido, eu não acho que ela deixaria os pais desamparados, de forma alguma. Mas eu acredito que ela, tendo consciência de que ela que é quem trabalha, é claro que ela não vê uma lógica da porcentagem menor ficar com ela, não tem cabimento. Agora, sobre essas falas, né, complicadas, né, que você até comentou, sobre o que a mãe falou, eu acho complicado essa coisa do recorte, né? Porque a gente não sabe do contexto, né? Vem só aquela frase, a gente não sabe exatamente o que estava envolvido ali. A Luciana está questionando uma coisa aqui, ó. Só foi ouvido a mãe dizendo que era mãe só de título. Mas o que será que Larissa falou para a mãe tomar essa atitude? É isso. Né? Eu acho que também entra tem dentro isso, desse contexto aí, o que será que estava acontecendo, né? É um recorte, né? Porque muitas vezes se fala uma coisa que se arrepende depois, mas aí... De cabeça quente. Muito, É triste, é triste porque nós não estamos falando de desconhecidos, de um empresário X ou Y, que a gente está vendo. A gente está falando de pais e mães. Mas eu bato na tecla que eu fico muito... Ontem eu fiquei boquiaberto. Quando eu vi 98% para os pais e 2%, porque eu acho que assim... O empresário, ele é tão importante quanto o artista. Se você tem um bom empresário que te dá um suporte necessário... Agora, se você também... Você vai longe, né? Você vai longe. Sim. Então, numa divisão dessa, assim, sendo muito racional, eu falaria, olha, 50% para os pais e 50% para a Larissa Manoela, mas desde o primeiro momento. Agora, quando você olha um contrato com 98% para os pais e 2% para a estrela da história... Aí você fala assim, poxa, ou então um outro contrato, 66% para os pais e 33% para a estrela, eu acho que tinha que ser pelo menos dividido. Olha, 50% porque nós somos seus empresários, nós vamos escolher os vossos caminhos e você vai dar o show que você merece com os outros 50%. Mas do jeito que está, ela, que é artista, é a minoritária de toda a história.
não é, Tutu? E não tem cabimento, né? Eu acho bem surreal mesmo essa porcentagem toda. Você sabe que depois disso, né, muita gente foi dar uma olhada nas redes sociais da dona Silvana, para ver o que ela publica, para ver o que ela costuma postar. E aí muita gente reparou que a última postagem da Silvana, a gente tem por volta de 6 dias. E aí ela coloca muitos trechos bíblicos em suas redes sociais, né? Muitas imagens, inclusive, que também tem uma ligação religiosa. E aí eu vou ler aqui para vocês a última publicação que foi feita então pela mãe da Larissa Manoela, falando o seguinte, ó: o inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, para sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar, no amor de Jesus pode acreditar. Deus é maior, né? Disse ela em suas redes sociais. Então, ela fica mandando recado também através de menções ali relacionado à religião, né? A Bíblia, de uma forma geral, ela fica passando esses recados através das redes sociais. Ela tá gerando um novo formato, né, Heitor? Indiretas bíblicas. Indiretas bíblicas, Não é exatamente isso que tá acontecendo, tia. Porque ela tem várias postagens dela que são justamente nessa situação, né? Nessa Nesse linha, dizer né? bíblico. O que chama atenção também, né? As pessoas ficam muito encucadas com essa história. Antes mesmo da entrevista da Larissa Manoela Vida Público, durante o fim de semana, né? Durante a última sexta-feira também, veio uma história de um carro que foi vendido para o noivo da Larissa Manoela. E essa história também gerou um caldo muito esquisito, muito torto, porque o que aparentava é que, na verdade, os pais da Larissa Manoela teriam ali tentado meio que aplicar, de certa forma, um golpe no próprio noivo da filha, né? Então isso também gerou um motivo muito suspeito para todos. Que coisa, hein? Que história, Aí né? chama o Celso Russomano, direito do consumidor. Coisa triste, É né? triste demais. É. A Luciana até fala isso. O que ela mais acha feio nessa história é expor os pais em tempos de haters. Muitos fãs que já estão linchando moralmente pela internet podem ir atrás dos pais, agredir fisicamente. Ela acredita que tudo deveria ser resolvido fora das redes sociais. Ah, eu concordo. Toda essa exposição, né, é muito complicada. A gente brinca, lógico, eu dou esse tom de brincadeira, né, pra tentar aliviar um pouco o assunto, né? Mas realmente é muito chato, né? A gente, Nossa, muito. Muito triste, né? Não é nem chato, muito triste a gente, né, trazer um assunto à baila aqui, né? Quando envolve família, como a gente falou tantas vezes, o Heitor tá lembrado, vocês também comentaram, do Medina com a mãe, na época do casamento, né? E tantos outros, né, que a gente comenta, e a gente fica sempre na torcida para que eles se entendam, né? Sem dúvida. Eu fico me perguntando em que momento que essa relação deixou de acontecer de uma forma harmônica, porque funcionou por quase 2 décadas, né? Se a gente for parar para pensar, Isso é uma tem uma carreira resposta, de sucesso. Rê. Oi? Isso tem uma resposta. Foi em 2018, quer dizer, quando ela tinha 18 anos que ela começou a questionar. Isso. E eles não Foi quiseram aí. entrar num acordo. Isso. Não, mas eu digo assim, a conversa não fluiu. Quer dizer, ela quis mudar a forma de lidar com o dinheiro dela, sentindo que agora ela tinha condições. Eu digo em que momento, por que a conversa não deu certo, né? Eu fico me perguntando por que a relação da família se despedaçou nesse momento, né? Por que eles não conseguiram entender que ela estava querendo tomar conta da própria vida? Que ela cresceu, né, Rê? Exato, exato. Muito triste, né, gente? É, muito triste, né? Bom, eu vou dar um recadinho e já volto, Ah, é? porque eu sei que esse assunto está bem longe de acabar. A gente tem Verdade. muita Vários coisa para falar. capítulos. Ao longo da semana, né, muita coisa vai acabar acontecendo. Eu sei que vocês trouxeram tantas outras coisas para conversar. Vou no falar de programa um hoje. pai que postou a foto de um filho e a turma tá cobrando. Cadê a foto da outra filha? E... Ah, é? É? Verdade, cabelinho. Mais um rebento chegando aí, né, que não foi fotografado. Turma. Mas como que ia fazer para tirar foto? Então, Depois a gente fala disso. Porque tem outros assuntos também, de outras situações que rolaram no final de semana e a gente vai te atualizar agora. Quem que vai falar? eu... Conta, tia. Ah, então, como eu tava falando, querida Eliane, minha modelo e manequim, Fala, meu amor. cabelinha, titi, deu problema pro lado do Neymar. Sempre dá, né? Nossa, turma, olha, Mas pega no nunca dá cabelo. nada pra ele. Ele Pro sobe Neymar. um pouquinho, aí ele volta com um problema. É sempre verdade. assim. É verdade. Qual foi o problema? O problema foi o Dia dos Pais. Aí você vai falar, tia, mas como assim o problema foi o Dia dos Pais? Sim, segundo a redação lá da Marie Claire, que foram eles que deram a notícia, o Neymar postou a foto com o filhão dele, o Davi Luca, que é filho dele, com a Carol. Mas a turma sentiu falta justamente desta montagem, que tivesse uma foto dele com o Davi e dele com beijando a barriguinha, que está a Mavi ali dentro, junto com a namorada. E dividiu opiniões.
Dividiu muito? Eu achei que não dividiu tanto. Achei Não. que a turma que defendeu mais. Ah, teve mais defesa do que xinga? Eu O pessoal achei. gosta de problematizar, Ai, né? não é, Pan. Poxa Não, a vida. turma Deixa o cara. gosta de... Oi, Heitor, seja bem-vindo! Ai, a magia da televisão brasileira é Tô impressionante, De né? repente, plim. Chegou um presente. Mas precisava mostrar você saindo ali da tela, é tão bonito, né? Ele dá um pulo aqui. Quase a Samara do chamado saindo da TV. Mas olha, Neymar não postou foto beijando a barriguinha da namorada onde está a Mavi. E a turma ficou louca, falaram, olha que absurdo. Nessa foto, ela não parece muito a Bruna Marquezine? Demais. Qualquer foto. Não, mas é meu que amor. nessa eu olhei rápido, eu falei com ela, a Bruna tá grávida? Olha, Tipo Brumar. Parece demais. Continua do mar, né? Nossa, ele gosta desse perfil Bruna Marqueziner. Porque a outra moça também é. Essa, inclusive, chama Bruna, né? Se não me engano. Sim. Bem Não, claro. tem umas fotos dela Obrigado, que Heitor. realmente é a Bruna Marquezine. Não é? Muito Ele é igual. Eu acho também. Igualzinha. Ó, aí teve gente que falou assim. Teve gente que criticou assim. Neymar postando só sobre o Davi e nada da Mavi, só decepção, né? Entre outras. Aí a turma que defendeu foi mais engraçado assim, que eles falaram, quer que ele faça uma selfie com o teste de gravidez? Aí outra falou, mas nem nasceu ainda, ele vai postar no próximo Dia dos Pais. Aí outra assim, entra na barriga dela, Neymar, pra tirar foto. Ô, Neymar, posta uma foto do ultrassom. Gente do céu, dá paz pro casal. A menina nem nasceu, vai postar foto do quê? Aí falam justamente o que vocês falaram, meninas. Eita povo que problematiza tudo, vão Ai, se demais. tratar. Deixa cada um postar o que quer postar, minha gente. Sim. Pelo amor. Tem que cuidar até da rede social do cara. Tem que Não cuidar é? de tudo. Eu acho que seria de bom tom. Acho. Claro que seria, Mas mas também é o não quê? precisa Também acho. virar uma dor de Problematizar. cabeça. também acho. Seria de bom tom, mas não precisa virar. Nossa, meu É. Deus. Notícia do dia. Onde, É. Isso, onde já se viu um negócio desse? É. Que absurdo. Mas você já reparou que na internet tudo que você faz é motivo? Sempre Nossa. é. Se ele Sempre. posta, é porque postou. Se não posta, é porque não postou. Fazendo ou não fazendo? É verdade. Então o negócio é seguir Sim. o coração e beleza. Essa foi a vontade dele hoje, acabou. Eu acho que tem que respeitar. Concordo, É o que você Titi. falou. Falou É bem. de bom tom? É de bom Também tom, acho que mas é de bom poxa, tom. às vezes ele quer uma outra imagem, de um outro jeito, enfim. É verdade. Também Não, às vezes... às vezes... Ai, perdão, Não, Camila, pode imagina, falar, eu só ia meu anjo. falar que ele postou nos stories, porque no feed não tem nada, a não ser que ele tenha apagado. É que eu entrei aqui pra dar uma nos verificada. stories, ó lá, 10 É, horas. então Ah, ainda foi foi uma story. postagenzinha rápida, assim. Olha, que coisa, hein? Eita, Então vamos turma. criticar ele por causa disso agora, gente. Tinha que estar no feed. Tinha que estar no feed. Foi Dia só dos no pais tem que story. mostrar. É. Porque tem isso também. Se ele postasse a foto, era capaz assim, ai que exagerado, a menina nem nasceu, já tá postando foto, beijando a barriga. Até parece que igual Não é? tanto assim, o pessoal vai questionar Não tudo. é? O Neymar, nessa altura, ele tá preocupado se vai ser transferido ou não de time. É isso. Ah, é. E com Uma valor, foto dele. né, Acha? gente? E com valor. Quanto que pode custar? 2 relógios. O Robin lá, né? 2 Big Bang, então, pelo valor, né? O peso agora vai ser relógio, não real. Olha, 2 relógios. Boa, Camilinha. Quanto que pode custar essa transferência, Você gente? tem o número? Só pra eu saber se a gente vai brincar, mas vai ter resposta. Vai ter resposta. Graças a Deus. Quanto que vai ser? É. Em real? Fala vocês. Não, estamos meninas. falando em euro mesmo. Ah, Ai, olha. Menor euro. ideia de quanto é um passe, ainda mais do Neymar. 100 milhões. Ele vai ganhar Não, mas isso? 100 milhões é muito, né? Exagerei. É Não, pouco? Olha. Ah, eu não 100 sei milhões de brincar quê? De disso. dólares? De euros. Diz que é De 1 milhão euro. diz que é 1 milhão por dia de reais, não é que ele vai ganhar? 1 milhão de reais por dia? Será Não que é isso? Não sei, Não eu li em algum sei. lugar, não sei se a pessoa tava zoando ou Então, não. aí é 3, 6, 9, 12, 15. É tanto zero que a gente acha que é zoeira, né? Então, é 1 bilhão e meio? Imagina. Não. A gente tá falando de salário ou da transferência? Não, quanto que ele vai ganhar, quanto que dá. A gente pode transferir para bilhão. Mas é quanto E ele aí, vai ganhar bilhão por fica em ano? reais. É por ano ou por mês? Não, a transferência do contrato. O contrato dele vai começar a valer tanto, Ah, entendeu? Então Mas vamos falar. peraí, é isso que eu não entendo nem também. eu. É um contrato, por exemplo, ele pegou os Acordo direitos de do 2 cara anos. por tanto tempo. Ah, Isso, por 2 acordo de anos. 2 tá, anos. entendi. Por Então 2 não é anos lá. ele vai ganhar tanto, é Entendi. isso, Acordo né? de 2 anos. Em 2 anos ele vai tirar Agora do justifica. serviço. O servicinho dele. Entendi. O lerite dele vai ser isso. Isso. 2 Ele não anos. ganha dá mensal. Se a gente colocar em real, a gente pode falar em bilhão. bilhão. Se a gente for falar em Bilhão. real. 1,5 bilhão.
Ó, Gente, pelo amor de Deus. 1,5 bilhão de reais? Não. 1 bilhão e 800. 700. Em 2 2 anos? Tá feliz? Gente, Eu tô. Ele deve estar. Cara, 1 bilhão? Como é que bilhão. nem É, sei, em real nem fica sei bilhões. fazer eu isso. Se a gente for dividiria, falar mas em eu euro- não sei fazer a Não conta. sei nem colocar as nem eu. vírgulas, os negócios. Se for falar em euro, 700 e alguma coisa. Não, mais, né? dá 320 milhões de euros. Nossa. Sim, mas nossa, gente. Google, não, 320 divide milhões pra gente 1 bilhão e 700 mil reais por 24. Não, nó na imagina cabeça só. da gente, Ixi, um foi número pro desse. Não entendeu muito, não. Foi pro VTube. A gente está falando de 1 bilhão e lembra que a gente está falando da fortuna do Gugu avaliada em 1 bilhão, que era um negócio surreal, acima de 1 bilhão de reais. Em 2 anos, ele vai faturar o que um Gugu faturou a vida toda. Nossa, verdade. Mas a gente não comentou outro dia que não sei quantos O Pelé. meses dele é. Qual é que é essa história, Titi? Você falou bem. O lance do Pelé, agora eu não me Era assim, a recordo os vida do números. Pelé era... Patrimônio, 2 né? meses. Eu acho que era 2 dois meses da vida dele. ou 4 meses. É, o patrimônio dele, é. Uma da coisa assim, história. 3 meses. Ele tá rindo à toa, né, gente? Gente, Sabe quem tá rindo à toa também? Quem, Dudu? Sabe quem? Quem? Gente, a paz. Paz. A paz invadiu O meu coração. o meu coração. O seu mesmo ou de alguém? De alguém, de alguém. Zizi Posse, Zizi Posse. Será? Por onde anda, né? Não, me Fala, fala, Zizi. me fala uma coisa. É a nossa funcionária? É. Eu fiquei besta de ver que ela não se meteu na história da Larissa Manoela ainda. É. Sabe Luana que é a nossa Piovani. funcionária? Luana Piovani. Ela é do mês. Faz tempo que ela não frequenta mulheres. Lulu. Ela tava quietinha, A gente. Luli. A Luli anunciou É. que está em paz com Pedro Scooby. Ah, não. Raios e trovões. Finalmente, gente. Minha nossa. Vai É pagar de, promessa. é de se ajoelhar. Obrigada a Deus por conceder esta. Olha, hoje temos 2 notícias maravilhosas a respeito disso, né, Camelinha? Temos essa e uma outra a seguir. E olha, eu vou falar, eu acho que a paz é algo muito... Não invadiu o coração de Luana Piovani? Ai. Que ajuda, moça. Quero, ai, obrigada. Foi o vento de um tufão ou foi uma onda? Uma Nossa, onda um vento gigante de um tufão. que invadiu de paz na vida deles. E a linda essa própria falou disso nas redes sociais, que tanto ela lindo. quanto Scooby entraram num acordo, finalmente, Oba! com relação aos filhos, depois de tanta treta. Agora basta só saber, né, Heitor, quanto tempo vai durar esse acordo, né? É. Vitalício, pelo amor de Ele Deus. deve ter pago tudo que ela queria, foi isso? Vamos ver? Vamos. Roda aí. Ah, tem vídeo. Tinha uma pequena âncora na minha vida, que era o meu litígio com o Pedro. E isso vinha acabando comigo. Desde dezembro do ano passado e o começo desse ano, eu vou até dizer que a gente passou por um momento difícil, porque sei que para ele também foi pesado. Fizemos uma mediação difícil. Pedro teve a gentileza de me deixar escolher a mediadora. Eu escolhi uma psicanalista, claro, e foi incrível. Ela soube organizar, entender e administrar os nossos egos, feridos pelas feridas, pelas mágoas, pelas atitudes erradas que fizeram o outro sofrer, mas ela viu que o tempo todo tinha uma imensa vontade de se acertar, um grande respeito um pelo outro. E eu achei que fosse ser super fácil, na segunda sessão vai dar tudo certo, lê do engano. Tivemos momentos difíceis, ela teve que intervir várias vezes, ela teve que inclusive dizer que precisava fazer uma sessão individual com ele, uma comigo, para que a gente conseguisse chegar em pontos, porque a gente não estava nem conseguindo dialogar. E ao final de 10, a última, que foi abençoada por um período de férias anterior à última. E o tempo é sábio, né? E senhor de tudo. Esse tempo de férias foi muito importante. As crianças com Pedro no Brasil, eu vendo a vontade dele, o esforço dele em amadurecer, evoluir, fazer coisas que ele sabe que para mim são importantes, mesmo achando talvez pequenos exageros. Então teve o tempo todo uma vontade muito grande, um sacrifício muito grande para que a gente chegasse num consenso bom, e isso aconteceu. Fomos mediados, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças. Viva! Ah, invadiu o nosso coração. Que lindo, agora. gente. Que bom, né? Mas às vezes é isso que precisa. Se os dois não estão tendo maturidade para resolver uma questão, coloca um mediador no meio. Aliás, é uma sugestão muito interessante para qualquer conflito familiar, Boa, né? Inclusive de Helene. pais e filhos, né? Fica a dica, de repente. Boa, ótimo. E respeitar verdade. o tempo, né? Porque foi o que ela disse, foram 10 sessões, É. tiveram férias no meio do caminho, né? Aí, aos poucos, esse consenso chegou, para Ótimo. nossa alegria.
E para a nossa alegria, temos mais uma história de paz. Ah, temos. Porque, olha, essa daí vocês preparem tudo que for confete, serpentina, Eu vou ajoelhar de Aquele barulho, novo. puf. trio Foda-se. elétrico. Olha, pode, porque Parece que eu vou ajoelhar e dar 3 cambotas. é mesmo. Eu não sei. Belo paga a dívida com Denilson. Tia, vai, tia. Gente! Ah, Vai lá, tia! Tia, tá pagando calcinha, tia. Eu acho que uma só tá bom, não tá? Arruma um pouquinho, Arruma um pouquinho. mas só tá ótima. Calma aí. Mesmo porque Foi. não dá, Põe né? tudo no lugar. Não posso dar esse desgosto pra quem viu a mais. Calma aí. Você quer assistência médica ou tá Obrigado. bem, Não, tia? tá tudo ótimo. bem. Ai, Não precisou nem jura, ter uma por almofadinha pra Deus. pôr aqui a cabeça, foi duro mesmo. Foi, porque essa notícia já merece uma cambota. Gente, isso porque Mercúrio tá retrógrado, tá dando certo, né? Então eu acho que isso que é Pois é. bom. Mercúrio continue retrógrado, porque tá dando certo. Mercúrio aí, Resolvendo o passado, entendeu? Né? Pode ser por isso. Heitor, é. imagina uma dívida que não passava de 400 mil reais na época que ele ganhou o veredito. E ela foi se estendendo por mais de 2 décadas. E virou. Mais de 7 milhões. Mais de 7 milhões? Pensa num Pix poderoso esse do Belo, né? Minha nossa! Belo, tô aqui, viu? Entendeu? Se não tiver o que fazer, quiser mandar Pix, aquela coisa toda. Estamos em 5 aqui. A gente divide. Não custa nada. Mas como acabou, Titi? Acabou porque o Denilson decidiu entrar na rede social dele e explicar que as divergências nunca foram pessoais, eram divergências jurídicas. E tem o vídeo, inclusive, do Denilson falando, olha só. Felizmente, nos últimos dias, conversando com todas as partes, né? Inclusive com o Belo, depois de muitos anos sem falar com o Belo, nos falamos por telefone. Vale ressaltar que foi uma conversa muito tranquila, uma conversa muito amigável. O Belo se prontificou ali também em resolver a situação, de acordo com o que ele podia fazer. Obviamente, abrir mão dentro de todas as possibilidades que poderiam acontecer. Chegamos num acordo e damos por encerrado uma história que já durava praticamente 20 anos. Tinha que dividir isso com os meus seguidores, dividir isso com as pessoas que gostam de mim. Os meus amigos mais próximos já sabiam de tudo que estava acontecendo. Então, dou por encerrado essa história que durou 20 anos, né? Para muitos uma piada, para muitos um meme, mas quem estava ali no dia a dia, né? Sabia que era algo que me incomodava, algo que era desgastante, não só para mim, mas eu imagino que por parte do Belo também é algo desgastante para ele. Mercúrio. Que segunda, gente. A semana tá só começando. Não, e você Aí, quer ó. saber como é que ficou o Denilson quando recebeu a bolada? Essas cenas são de hoje, minutos atrás, do programa que ele apresenta e participa com a Renata Fã. A gente tem o vídeo pra você ver. Será que ele gostou? Olha só. Vai entrar daqui a pouco, ó. Ali, ó. Boa. Agora sim. E tocando Belo. Tinha que ser. Ai, tava tocando Belo. Gente, mas que dancinha fofa! Você viu? Ele tem o remeleixo. Maravilhoso! Ai, muito bom. Também Quem queria não vai ficar ela. feliz com o Pix Não desse? é? Gente, mas são 20 anos de treta em cima de um assunto. Imagina. Não, tem que sambar mesmo, Nossa, alegria, com porque só de tirar isso certeza da frente. Ele não recebeu 7 milhões, né, Rê? Deve recebeu, será? Ele uma falou que abriu mão. A negociação. negociação não foi divulgada, os acordos não foram divulgados, nem a forma de pagamento em si, né? Como Mas que só vai de ser. Quem Mas só está resolvido, minha filha. Gente. Quem Tirar espera essa- sempre Tirar o problema da alcança, né? frente, Quem espera sempre alcança. E a semana está só começando, daqui a pouco o Daniel Atala tá por aqui, né? Pra falar do astral da semana, pra que a gente entenda se você em casa também pode receber um dinheiro, Isso não é é? bom. Resolver Porque uma treta não? do passado. Resolver uma treta, já volto, gente.